Agora nós vamos falar de saúde. Olha só, um estudo do HBSC, um grupo de estudos que analisa o comportamento de saúde em crianças em idade escolar, mostra que os jovens e adolescentes estão bebendo menos do que nunca. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a nutricionista Janaína Macedo. Doutora, bom dia. É um levantamento que me surpreendeu, viu? Seja bem-vinda. Muito bom dia, Will, queria a todos vocês que estão nos assistindo. Realmente é uma pesquisa que surpreende mesmo, mas é algo real. Olha só, vou contextualizar primeiro para quem está acompanhando a gente e não sabe. Quem faz parte dessa geração Z são as pessoas que nasceram entre a segunda metade dos anos 90 e o início da década de 2010. E aí, Isso. doutora, apenas 8% dessas pessoas dizem que bebem álcool toda semana. Essa queda no consumo, ela é positiva, né, doutora? Muito. Na verdade, é uma geração que nasceu conectada. É uma geração que acredita que vai ter novos desafios, né? Diferentes dos nossos, né? No futuro próximo. E eu acho que essa escolha de beber menos, não se embriagar, é uma escolha assertiva, assim, dos jovens, porque eles prezam pela saúde, por experiências diferentes e que vão agregar no futuro dele, né? Porque, na verdade, esses jovens, né, que é essa geração Z, que são esses jovens que nasceram conectados aí na internet, eles perderam durante a pandemia aquele rito de passagem, né? E isso relativamente foi algo bom, né? De tantas coisas ruins que a pandemia nos trouxe, mas eu acredito que essa consciência para esses jovens foi algo muito bom. Por quê? Porque eles precisam da sobriedade para enfrentar novos desafios que são diferentes das gerações passadas. E eu acho que a questão do álcool, de beber menos, ele está dentro dessas escolhas, dessa consciência. Então é uma geração mais consciente, é uma geração que busca sobriedade, mas que sabe que vai enfrentar novos desafios diferentes da geração passada também. Importante ter essa clareza, né, sobre a realidade. E olha só, além disso, essa mesma pesquisa apontou que 76% acreditam que tomar 5 ou 6 drinks em um fim de semana pode causar muitos problemas. Sabemos que isso é verdade em vários aspectos, inclusive para a saúde, né, doutora? Sim, e aí você já percebe que é uma geração que nasceu conectada na informação. Ou seja, é uma geração que buscou informação a respeito do álcool. E por que é importante, então, reduzir a ingestão de álcool? Porque o álcool, ele gera uma toxina no nosso corpo, né? Então, se a gente bebe muito, né? Então, mais de 5 ou 6 drinks, como você mesmo falou, e isso acontece de uma forma desregrada, mais do que diário, né? Então, pode ser final de semana ou pode ser todo dia, mas uma quantidade desregrada gera mais toxina no corpo, que está relacionada com doença autoimune e câncer, né? Então, assim, esses jovens já sabem dessa informação, eles já têm acesso a essa informação. É um jovem mais consciente. E eu acho que essa escolha é muito assertiva, sim. Doutora, existe uma quantidade saudável de álcool que a gente poderia ingerir sem preocupação? Então, a Organização Mundial de Saúde estabelece aí uma dosagem de 15 ml por quilo para a mulher e para o homem até 30, né? E isso a gente sabe que é por final de semana, né? Então não é todos os dias, e a gente acaba bebendo muito mais, e aí daria em torno de 3 cervejas, aproximadamente 3 drinks, aproximadamente. E se você for conversar com alguém da geração Y ou da geração até antes da geração Z, todos bebem mais, iniciaram o hábito de bebida alcoólica muito jovem, né? E a embriaguez está na maioria dos casos, né? Então tem ali a turma que vai para uma festa e todos se embriagam. A geração Z é uma geração mais consciente desses problemas de saúde que esse excesso aqui, que é o liberado pela Organização Mundial de Saúde, pode causar. Vamos tentar trazer mais para perto essa questão. Que tipo de doenças o consumo exagerado de álcool pode provocar? Então, vamos falar de coisas práticas no nosso dia a dia. A primeira dela é a esteatose hepática, né? A gente acha que a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, está relacionado com a quantidade de gordura. E não.
né? Então, nós temos aí a cerveja, que tem, né, quantidade de carboidrato e álcool e pode sim causar efeitos deletérios ao fígado, que é um órgão muito importante ali, que faz todo o nosso metabolismo de gordura, de carboidratos, né? Ele faz ali a produção de bile. Então, o fígado fica, ele fica doente, né? Que é o que a gente chama de esteatose hepática, e está aí uma das principais causas de mortes até 2050, né? Que é a cirrose não alcoólica. Nós temos também doenças autoimunes, porque afinal o álcool ele gera toxina. Então, as doenças autoimunes começam a se expressar, né, no nosso corpo. Nós temos aí o câncer, principalmente o câncer de esôfago, estômago e intestino com relação à bebida. Olha só, são doenças sérias, né, doutora? Agora, Sim. quais são os sinais que uma pessoa dá de que pode estar ficando dependente do álcool? O corpo da gente, ele se expressa de alguma forma, contanto que a gente está dependente desse tipo de substância, doutor? Eu acredito que quando você não traz a consciência, a quantidade de bebida que você está ingerindo, já é um indício. Porque às vezes você pergunta quantas cervejas você tomou, quantas bebidas de... Para pensar. Não, esse jovem, ele traz a consciência, ele fica sempre dentro daquele controle. Então, primeira coisa, perdeu ali o controle de quantas cervejinhas, quantas tulipas, quantas taças, quantos drinks você tomou, já é um indício que tem algo fora do controle. Fisicamente falando, aquele cansaço, a famosa ressaca, né? Então, a pele ruborizada, o olho vermelho, o corpo doendo, a dor de cabeça. Então, se você tem efeitos deletérios do álcool no outro dia, isso já é um indício que você está bebendo além do indicado. Olha só, e aquelas pessoas que estão acompanhando a gente agora, fazem parte ou não dessa geração Z e querem reduzir a quantidade de álcool que consomem, elas devem fazer o quê? Mudar hábitos pode ajudar? Que tipo de hábito a gente pode colocar no nosso dia a dia? Por exemplo, na hora de sair com os amigos, eu quero sair sem beber álcool. Mudar hábito, mudar às vezes o local onde vai, ou substituir por outro tipo de bebida, isso pode fazer com que a gente consiga enganar de alguma forma o nosso cérebro? É exatamente essa atitude, substituição, né? A mudança de hábito, ela vem com uma substituição. Então, você vai continuar fazendo ali aquela saidinha ou happy hour com seus amigos, mas você vai sempre colocar algo saudável entre as suas bebidas e estabelecer uma dosagem. Por exemplo, eu uso muito aqui no consultório com os meus pacientes a água com gás e limão entre cada copo. Por quê? Porque a gente sabe que a bebida desidrata. Então, para a gente continuar consciente, a gente sempre coloca ali a água com gás e aí a gente coloca ali o limão. Então, é trazer novos hábitos simples para gerar micro-resultados. A pessoa vai sair ali daquele lugar, bebi menos, consegui controlar. E aí ela vai entender que ela não precisa beber muito sempre quando ela sair. Ótima dica, doutora. Existe relação entre o consumo de álcool e a obesidade? É verdade que pode estar relacionado? Sim, você me perguntou uma pergunta anterior das doenças e eu deixei de falar aqui sobre o diabetes e o pré-diabetes, né? Então, o álcool, ele também é um dos causadores do diabetes e do pré-diabetes justamente porque ele sobe a insulina. Então, o álcool também tem caloria, né? Ele também é metabolizado e ele também sobe a insulina. E um dos problemas que o obeso tem é, de fato, a resistência à insulina, né? Então, ele fica inflamado e isso só piora ali aquele controle com relação à fome e saciedade. Então, ele tem um descontrole hormonal forte com relação a essa fome e saciedade, acaba gerando uma compulsão e aí é um efeito cascata, né? É uma coisa que poderia ter sido controlada para que a gente não gere esse efeito deletério e aí só vai criando problemas. Então, a obesidade e o álcool são relacionados sim, e até porque se você perceber uma pessoa que tem problema já com compulsão alimentar, está bebendo e está comendo. Então, ela vai ter mais probabilidade de ter compulsão junto com esse hábito de tomar uma cervejinha, um álcool, até uma bebida de doce. Agora eu estou com outra informação aqui que eu desconhecia, inclusive. A relação sobre o consumo abusivo de álcool e o surgimento ali, o aparecimento da pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, né, doutor? Então, tem a ver também, o pâncreas fica mais doente quando a pessoa abusa do álcool. Sim, justamente por quê? Porque você tem a toxina do álcool no seu corpo.
para todo alimento que tem um composto que não é biologicamente favorável ao nosso corpo, ele precisa ser eliminado. Nós chamamos isso de toxinas, tem vários nomes e o álcool tem a toxina dele. E a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, ela também acontece porque o pâncreas ele fica ali acometido pela toxina do álcool. E aí eu te falei agora na resposta anterior sobre a insulina. O pâncreas, ele é o órgão que produz, responsável pela produção da insulina. Então, se o álcool, ele faz um processo inflamatório pelo excesso de toxina no corpo, isso com certeza vai impactar ali no mau funcionamento do pâncreas. Então, vai sim gerar uma pancreatite, pode sim gerar um outro problema mais grave. Tá explicado. E com relação à faixa etária, a gente está falando aqui sobre os jovens, pessoal da geração Z, repito, aquelas pessoas que nasceram a partir da segunda metade da década de 90 até na década de 2010, os anos ali de 2010. Mas o álcool, o consumo abusivo, ele pode se tornar mais perigoso em alguma faixa etária específica? Quanto mais, à medida que a gente vai envelhecendo, que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos metabolicamente perdendo ali a eficiência de algumas reações enzimáticas no corpo. Então, quanto mais jovem, mais bem tolerado, e quanto mais velho, pior fica. Então, assim, se você é mais jovem, teoricamente, você teria que ter um bom hábito para quando você ficar lá mais velho, você não ter nenhum problema. É o que acontece hoje nas gerações passadas, que estão vivendo os problemas do excesso do álcool. E se tivesse essa consciência quando jovem, não estaria passando por esse problema mais velho. Então, ali depois dos 30 anos, né, quando a gente já tem ali uma perda de colágeno, a gente também tem uma perda de todas as nossas reações metabólicas e enzimáticas. E o álcool, ele é metabolizado, então a pessoa também vai ter mais dificuldade de metabolizar o álcool, né? Doutora, existem inúmeras bebidas alcoólicas, né? Todo dia acho que aparece uma. Tem alguma que é pior para a saúde do que a outra? Não, eu diria que o seguinte, o que é pior para a saúde não é o tipo de bebida, é o excesso de bebida, né? Porque cada bebida ali tem a sua característica. A bebida de dose tem um teor alcoólico maior, mas ela tem uma quantidade em ml menor. A cerveja, nós temos aí as especialidades, os tipos, né, de cerveja, puro malte, duplo malte, a cerveja tradicional, né, e ela tem um teor alcoólico menor, mas ela tem uma quantidade de carboidrato maior, né. Nós temos aí o gin, nós temos o vinho, que também tem um teor alcoólico maior, 10, 11%. Eu não vejo como uma bebida melhor. Como nutricionista, eu não vejo que existe uma bebida melhor. Existe uma bebida que você precisa estabelecer um controle, que é justamente o tema que é mais interessante nessa geração. Eles não escolhem uma bebida, eles estabelecem um controle. Vou beber menos, vou beber X dose ou não vou beber. Né? Então, com bebida alcoólica não existe o melhor, existe o controle daquilo que você vai se propor a tomar. Tá ótimo, doutora Janaína Macedo, nutricionista. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter conseguido um espacinho na agenda para bater esse papo tão importante com a gente. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada, Wilker. Bom dia para todos. Eu que agradeço. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau.